Hoje é segunda-feira, fim de uma eleição bastante acirrada em muitos sentidos. Segue a defesa e a vigília pelo Estado Democrático de Direito. Segue também a vontade de lutar por um país economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto. Para conseguir manter espaços abertos, liberdades e direitos para todos, é preciso diálogo constante, até mesmo entre oposições ideológicas que se afloraram e se radicalizaram no país. Desenvolver uma habilidade pouco comentada, a inteligência emocional, pode ajudar a lidar melhor com os conflitos que surgirem dessas relações. Pois é, para falar sobre isso estão aqui com a gente as psicólogas Sandra Caselato, da empresa Sinergia Comunicativa, e Adriana Marino, que é do coletivo Psicanalistas pela Democracia. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Pois é, e a gente pode começar perguntando como é que a psicologia ativa a inteligência emocional para a gente sobreviver nesses tempos de mares revoltos. Quem quer começar? Pois é, a gente está nesse momento que está de cisão, né? Um momento difícil no Brasil, de estar todo mundo, teve essa divisão muito grande, e agora é um momento da gente estar buscando mesmo esse diálogo, buscando se reconectar, se conectar com as coisas que são mais importantes realmente e que seja bom para todos. É muito legal o nome do programa, porque a gente está justamente nesse momento de estar encontrando diálogos e maneiras de encontrar pontos em comum, né, para poder sair dessa cisão, porque... talvez seja importante nesse momento e para os próximos que virão, que a gente possa também, né, reconhecer que fizemos, né, uma campanha importante, e aí nisso também trabalharmos um tanto que a gente fala, né, em psicanálise a partir dessa ideia de luto, né, que é esse processo de elaboração psíquica sobre algo que se perde e com algo que a gente perde junto com aquilo que se perde. Acho essa ideia interessante, né? Então, um processo de elaboração para que a gente possa, diante de algo que se perde, poder reconhecer que estamos juntos, né? Enfim, agora, acho que isso é uma estratégia importante. Pois é, nessa situação toda que a gente está vivendo, são inúmeros os relatos de pessoas que romperam com família, com amigos, e é um tal de fiz limpeza no meu Facebook, eu não falo mais com a minha tia assim assado, porque ela só dá crédito para o WhatsApp, essas coisas todas. Agora, como é que a gente pode conseguir restabelecer essas relações? Como é que a gente pode quebrar o que foi quebrado, né? Para tentar essa reaproximação? Como é que a gente pode se fortalecer para reconstruir essas relações? A gente está mesmo nesse momento de tentar, talvez, reconstruir as pontes que foram quebradas, restabelecer relações, conexões, fazer as pazes, tentar encontrar pontos em comum, e isso está totalmente ligado com a questão da inteligência emocional, né? De que as nossas emoções, elas estão aí, todas essas emoções que estão surgindo, elas não são simplesmente algo desagradável ou algo feliz, né? Eles estão querendo dizer que elas estão mostrando que tem coisas importantes, que tem necessidades que estão sendo atendidas ou não sendo atendidas. E por isso que as emoções, é como se as emoções fossem sinais que estão mostrando valores importantes, que estão ou não estão atendidos. E se a gente conseguir focar nesses valores, identificar e conseguir se conectar através desses valores, eu acredito que a gente consegue restabelecer essas conexões, porque a gente consegue encontrar valores em comum, mesmo tendo opiniões diferentes, estratégias diferentes, maneiras de enxergar a realidade diferente, mas lá no fundo tem coisas onde a gente consegue se conectar. É um pouco de exercer a empatia, de se colocar um pouco no lugar do outro, para tentar entender de onde surgem aqueles posicionamentos. Conseguir entender numa fala de alguém, em vez de eu me focar tanto nas palavras ou na estratégia, ou naquilo que a pessoa está... O que está por trás? Quais são os valores? Quais são as coisas importantes para aquela pessoa? E com aquilo eu consigo me conectar. Mesmo que eu discorde completamente da maneira que a pessoa
propõe para encontrar para suprir aquelas necessidades, aqueles valores, eu consigo me conectar com os valores. E a partir daí consigo talvez estabelecer um diálogo. Às vezes o caminho pode ser diferente, mas no geral pode-se encontrar objetivos em comum, né? Que acho que é isso que você está falando, né? De que a gente tem algo que nos conecta, que nos une. Então, talvez, se as vias para alcançar isso podem ser diferentes, mas quem sabe, então, localizar pontos em comum que possam sustentar diálogo, entende? A possibilidade de estarmos juntos com o outro, independente de pensarmos diferente. Você estava falando em luto, inclusive, e hoje eu senti nas pessoas que defendiam um candidato que perdeu, que existe isso. Tem muita gente falando assim, um dia eu preciso do luto. Outro falando, não, eu preciso de uma semana, eu preciso me recolher mais tempo. Cada um tem o seu próprio tempo. Como que isso funciona? Exatamente. O luto, ele é um processo de elaboração sempre singular, né? Então, não tem como a gente estabelecer o tempo que isso dura, né? De qualquer modo, a gente tem algo aí sempre, né, de uma perda e junto com isso aquilo que se perde, né, nesses processos de elaboração. No entanto, acho que fazendo ponte com o que você está trazendo, o mais importante é a gente reconhecer pontos de conexão que nos ligam com o outro. Né? Então, isso permanece. Acho que isso pode permanecer, né? Se temos, então, pontos em comum, né? É importante também viver o luto, né? Não tentar passar rapidamente por isso ou passar por cima e fingir que não está existindo esse sofrimento ou esse luto. Porque o luto, ele também, conseguir viver o luto, eu consigo passar por ele e sair do outro lado mais fortalecida. Então, não é ficar no luto, mas também não correr dele, não fugir dele, mergulhar e passar por ele, né? Agora, acho que tem uma dificuldade maior nesse tipo de luto, especificamente, que a gente está falando, porque você tem que enfrentar a dor que você está sentindo e, ao mesmo tempo, toda a felicidade que o outro lado está demonstrando e que aí você, muitas vezes, é agredido, você é debochado pelas suas escolhas. Isso também dificulta um pouquinho essa vivência, né? Conseguir lidar com essa muitas vezes, agressão ou ironia, então. Deboche. Mas nem sempre a comemoração do outro lado, ela precisa ser, enfim, uma agressão. Né? Acho que é muito possível que estejam comemorando e numa aposta de que, enfim, esperam o melhor pelo país, entende? Então, não necessariamente a gente precisa receber isso como sendo um ultraje, não é? Nem tô mas falando isso acontece de ver mesmo. A pessoa comemorando, mas como a coisa ficou muito acirrada, então são pessoas que entram nas redes sociais e falam, tá vendo, olha aí a sua escolha, não sei o quê, e de uma forma bastante agressiva. A gente tem um comentário, inclusive, que a pessoa fala justamente isso. A Bárbara Monteiro diz assim, olha, é preciso se unir com quem nos envolve e nos acolhe, mas o problema é que tem muito ódio. Tem muita gente com discurso de ódio, tá muito difícil. Como lidar com ódio? E acho que nesse sentido, achincalha aqueles que, enfim, perderam, que estavam, né, fazendo um movimento contrário. E aí, enfim, todo o nosso exercício, né, de mantermos, né, a nossa capacidade de diálogo, de sustentar argumentos e de mantermos no lado daquele que não pretende ofender o outro. Acho que é muito difícil num conflito em que surge justamente palavras muito odiosas, palavrões, né? Uma coisa que nunca tinha me acontecido antes. Foi a primeira vez que eu fui ameaçada. Isso nunca tinha me acontecido antes. Acho que isso é inédito, independente das críticas que a gente possa vir a ter em relação às coisas que acontecem no nosso país, no nosso mundo. Essa é a primeira vez que eu fui ameaçada. Não fui só eu. A gente tem testemunhos de pessoas próximas, às vezes mais distantes, pessoas que foram violentadas. Então, isso é preciso reconhecer isso, entende? Não passar ao largo, né? Enfim, de que, de fato, a gente encontrou uma situação no país em que essa polaridade se viu, acho que no seu extremo,
Eu acho que provavelmente é a primeira vez que a gente vive uma coisa tão polarizada e tão radical, né? Eu acho que por isso que a gente está tendo que discutir e tentar buscar caminhos para a gente sofrer menos e para a gente superar tudo isso que está acontecendo. Porque realmente foi uma polarização inédita, né, na política brasileira. Sempre tem aquela coisa, escolha esse partido, escolha aquele, mas da maneira como foi agora, não só a agressão verbal, às vezes até a agressão física. Sim, né? E a gente já passou, de repente, por um episódio desse, como você comentou, de ter sido ameaçado, de ter sido xingada na rua. Como ela lida com isso? É melhor? É conversando? É você internalizar? A gente sabe que não é uma boa, né? Você ficar ruminando aquilo. O que é melhor? É você conversar? É você expor para os amigos? É você expor para a família? Como lidar com uma situação dessa? Esse é o momento, essa é a questão desafiadora, talvez, nesse momento, né? De como lidar com uma agressão, vamos dizer, em vez de estar colocando lenha na fogueira e polarizando mais ainda, como é que eu consigo, de alguma maneira, me conectar com aquela pessoa? E por trás, como se eu quisesse enxergar por trás das ofensas ou por trás daquilo que ela está falando, mas como é que eu consigo encontrar uma forma de me conectar com a pessoa que está ali e estabelecer um diálogo, estabelecer a possibilidade de uma conversa. Eu acredito que essa é a chave para conseguir uma transformação, né? Inclusive, então, discutir as ideias é uma coisa, mas discutir, então, tá contra as ideias é uma coisa, tá contra a pessoa é outra. Aí é outra. Então, para mim, aí é que é o ponto, a inteligência emocional. Aí que é o ponto de conseguir, e está totalmente conectado com a inteligência emocional, como é que eu consigo me conectar com a pessoa e me conectar de verdade, né? Em vez de eu sentir raiva daquela pessoa que que vai contra as minhas ideias, como é que eu consigo, não quer dizer concordar com ela, mas como é que eu consigo me conectar emocionalmente, inclusive, como é que eu consigo sentir essa proximidade com a pessoa, compaixão, empatia, ou me sentir próxima e ao mesmo tempo discordar? Aí eu acho também que entra a capacidade de transformação que a gente tem através do diálogo, né? Enquanto uma pessoa está falando e a outra está rebatendo, a outra está rebatendo, a gente está ninguém está ouvindo ninguém, não acontece mudança nenhuma, não acontece nada. Mas se eu consigo abrir dentro de mim, no meu coração, um espaço para aquela pessoa que está lá, independente do que eu possa considerar um absurdo o que ela está falando, mas eu consigo me conectar, ali já abre uma possibilidade, uma porta, que talvez a pessoa vai conseguir se abrir para mim também. Eu li algo que você não pode querer transformar o outro, você tem que transformar o jeito que você recebe o outro, e é um pouco disso. Esse exercício também de abertura, né, acho que para o que vem do outro, que ela está falando, né, de abertura para o que vem do outro, porque se você parte de uma impossibilidade de diálogo, porque isso, enfim, é distante daquilo que você pensa, daquilo que você estudou, muitas vezes, você inibe a possibilidade, inclusive, de transformação. Né? Por outro lado, também penso ser importante reconhecer que existem limitações. Né? Acho que isso é muito saudável, entende o que eu quero dizer? Isso é muito saudável você reconhecer que as pessoas são diferentes de você. E que cada um tem suas limitações, suas potências, seus alcances e seus limites. Então, nem sempre você vai conseguir pontos de diálogo. Então, muitas vezes aquela ideia de dar murro em ponta de faca, sabe? Assim, às vezes isso pode te fazer muito mal. Entende? Assim, respira fundo, né? Calma, porque nem sempre você vai conseguir, né, se você tiver essa pretensão, mudar o que o outro está pensando. E cuidar também das próprias limitações, eu acredito, porque se eu estou ciente, se eu estou me fazendo mal para mim mesma, nessa tentativa de encontrar a conexão com o outro, então eu não estou conseguindo, não vai ser algo frutífero. Então, talvez, em primeiro lugar, eu gosto de cuidar de mim mesma, eu estar bem comigo mesma, e aí eu consigo ter espaço para uma abertura para o outro, para tentar encontrar essa conexão com o outro. Não me forçar a fazer isso se eu não estou podendo, né? Agora, perceber os meus limites. Inteligência emocional é alguma coisa que a gente possa aprender
Sim, com certeza. Isso que eu acho muito legal, que é diferente do QI, que é a inteligência racional, lógico-matemática, que parece que se mantém mais ou menos a mesma a vida toda. A inteligência emocional a gente desenvolve e pode aprender, que está totalmente ligada a essa questão da empatia, de conseguir enxergar e compreender o que está acontecendo com a outra pessoa e demonstrar para a outra pessoa que eu estou compreendendo o que está acontecendo com ela. E também não só com ela, mas o que está acontecendo comigo mesma, as minhas próprias emoções, saber compreender, identificar o significado delas, o que elas estão me dizendo e o que eu faço com as minhas emoções. Como é que eu lido com isso? Como é que eu ajo? Como é que eu atuo? Como é que eu identifico o que elas estão querendo me dizer? E isso tudo é inteligência emocional. Tem algum exercício simples que a gente pode fazer para exercitar a nossa inteligência emocional? Eu gosto muito de... eu trabalho muito com comunicação não violenta, né? Que é uma abordagem de um psicólogo americano e que eu gosto muito de pensar nas emoções como se elas fossem sinais que estão mostrando para a gente valores ou necessidades nossas que estão ou não estão atendidas, e de outras pessoas também. Então, a ideia de que qualquer fala ou qualquer ação minha ou dos outros são demonstrações, expressões de alguma necessidade. Quando eu estou dizendo necessidades, são necessidades humanas universais ou valores, como, por exemplo, e sensações físicas, emoções, sentimentos e sensações físicas. Se eu estou com sede, por exemplo, o que eu preciso? Água. Se eu estou com fome, eu preciso de alimento. Se eu estou com medo, o que eu preciso? Talvez proteção, talvez apoio, talvez carinho, talvez segurança, talvez compreensão. Então, não é tão difícil identificar o que os meus sentimentos estão querendo dizer. Eu consigo conectar os sentimentos com as necessidades. E identificando, descobrindo quais são essas necessidades, eu posso, então, fazer alguma coisa para atender as necessidades. Mas isso da inteligência emocional, mas se eu nem sei direito o que eu estou sentindo, eu nem sei também o que o sentimento quer dizer, o que eu vou fazer provavelmente vai estar totalmente desconectado. Pois é. E muitas vezes a gente cresce assim na nossa sociedade, né? A gente não tem uma cultura de inteligência emocional, nem na educação, nem desde a infância, nem os nossos pais, nem a nossa sociedade não valoriza isso, né? E para mim é algo assim essencial para os relacionamentos, para o bem-estar pessoal. Por que não valoriza? Por que a nossa sociedade não valoriza? Pois é, essa... Mas eu fico pensando, a gente, enfim, para contrapor um pouco essa ideia, assim, a gente passou pelos nossos processos de educação formal, estou pensando assim, e de fato a gente teve uma série de oportunidades para exercitar a nossa capacidade de empatia. No entanto, me chama a atenção como nos últimos tempos muitas pessoas puderam exercitar muito a sua potência para odiar. Isso foi muito bem exercitado. E nós temos, de fato, isso muito forte dentro de nós. Nós somos muito capazes de odiar, né? E de proferir ofensas, e de produzir cisões, rachas, né? Enfim, nós temos isso assim, como uma potência dentro da gente, e a gente já teve ocasião, oportunidade suficiente para exercitá-la. Penso que da mesma forma, na mesma medida, a gente pode exercitar o outro lado, né? Assim, por trás do ódio há um grande amor, por trás do grande amor há um grande ódio, isso que é da ambivalência psíquica que nos constitui. Também é possível exercitarmos solidariedade, amor, e também é prazeroso, né? Porque odiar também pode ser muito prazeroso, mas amar também pode ser muito prazeroso. Uma questão de mudar a chavinha, né? É um exercício, mas acho que também a gente se encontra num movimento de massa muito importante em que foi permitido dar vazão, dar voz para esse ódio com muita assim, tranquilidade, aparentemente, né? Como algo muito tranquilo. Ao invés do contrário, né? Faz tempo que a gente não tem oportunidade para além de pequenos grupos, pequenos movimentos, pequenas ocasiões, né? Mas você acha que a transformação parte disso? Eu acho que é um exercício também, né? Então, quando você pergunta assim, o que podemos fazer, que exercício, o que a gente pode fazer,
Sempre a resposta ela é muito singular. Aquilo que pode te fazer, pode te ser bom, pode não ser tão bom para mim. Então são sempre saídas singulares, mas no geral, se for possível colocar nesses termos como algo mais geral, a importância de estar junto com pessoas, estar junto com os outros. Acho que isso fortalece, enfim, isso que pode ser bom em nós, né? Então, também esse exercício de afastamento daquilo que te faz mal também pode ser muito bom. Agora, nas redes sociais começou a surgir desde ontem à noite uma espécie de um movimento, não vamos largar a mão de ninguém, que acho que é uma tentativa, né, de tá todo mundo se sentindo de alguma maneira, pelo menos um lado se sentindo desamparado, e isso é um movimento de vamos continuar juntos e vamos dialogar e vamos demonstrar afetos. Essa é uma maneira também de lidar, né? E até por conta dessa questão do medo. Tem muita gente sentindo medo. Então vamos dar as mãos, vamos ficar juntos. Eu acho que tem muito a ver. Que é porque isso também fortalece afetos que são positivos. Claro. Buscar ambientes que possibilitem e potencializem isso, né? Grupos, conexão, espaços de... E acredito que isso tem muito a ver com a questão cultural mesmo, e como a gente pode transformar ou criar espaços, em vez de espaços de competição, espaços de cooperação, espaços onde o diálogo é possível e a diversidade é bem-vinda, e os desacordos são bem-vindos. Como a gente aprender a lidar com essa questão da democracia, que a diversidade é importante para a democracia. Como é que a gente aprende a ouvir as diversas vozes e integrar as diversas vozes, em vez de separar, romper e querer oprimir? Como é que a gente transforma, então, essa vontade de oprimir ou destruir o outro em uma vontade de incluir e construir junto, criar junto algo que não que seja ganha-perde, né? Algo que seja bom para todos, que seja não ou eu ou você, mas isso eu acredito que é na construção do diálogo, em como a gente cria sentido junto. Então, espaços onde, se nas escolas, por exemplo, se nas escolas o foco é não a competição de quem é o melhor, mas o foco é vamos conversar juntos, vamos construir sentido juntos, vamos ouvir as diversas vozes e criar esse espaço. Isso tudo já vai construindo uma sociedade democrática, cidadãos com esse pensamento de saber dialogar, de saber ouvir, e é algo que tem a questão individual e de todos os sentimentos, eles fazem parte do ser humano, mas tem como é que a gente socialmente consegue se juntar e se agregar e transformar a nossa realidade conjunta de uma maneira que seja ganha-ganha. Legal. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Foi muito bacana o papo. Eu espero que tenha sido para as pessoas que estão assistindo e estão sentindo, de certa forma, uma angústia. Então, foi muito bacana. Obrigada, meninas, pela presença. Obrigada. Eu que agradeço. Muito rápido. Obrigada. Agradeço.